Tudo começou quando o pastor Darcy, na época com 37 anos, e sua esposa de então, Maria José Campfer, vindos do Ministério Madureira, abriram um ponto de congregação em sua própria casa, situada na época a rua Anaí Caetano Gonçalves, número 231, no Jardim Nova América. Nos primeiros encontros, no ano de 1989, a casa já começou a encher, a tal ponto de o pastor, na época, se interessar por adquirir um outro local para a congregação dos irmãos em Cristo. O espaço não era mais suficiente para a demanda. Zeloso com o local de congregar e com a chama viva do Espírito Santo que os desbravadores carregam em seu interior, podemos dizer que, com aquela mesma chama que moveu grandes homens e mulheres de Deus como o apóstolo Paulo, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Frida Wingren, entre muitos outros, o pastor Darcy adquiriu um outro terreno para os irmãos se reunirem e realizarem os cultos. Lá foi construído um salão razoavelmente grande em comparação com o local anterior, que era na própria casa do pastor Darcy. Esse local foi erguido com muito suor e muita dedicação dos irmãos locais, pois nada se consegue sem esforço e trabalho, muito menos sem a disposição de um bom líder e com a disposição dos liderados, caminhando na mesma direção e união. O ponto de pregação inicial aconteceu da seguinte maneira. Quando o pastor Darcy veio do Ministério Madureira, ele estava em uma situação em que não costumava ficar incomodado com aquilo também. Dessa forma, a então esposa dele entrou em contato com o então pastor presidente do campo em Campinas, o pastor Marinésio, relatando a situação e pedindo um auxílio para que o casal pudesse fazer o que sempre teve vontade, que era fazer crescer a obra de Deus. Na ocasião, o pastor Marinésio disse: "Irmã, nós não temos o costume de pescar no aquário dos outros, mas quando vemos um peixinho andando por aí, fora do aquário, nós o pegamos e colocamos dentro do nosso, para que ele não morra. Vou enviar um socorro para vocês aí." Foi assim que ele enviou o pastor Luiz Rufino para a região, a fim de dar cobertura. O pastor Luiz Rufino, por sua vez, trouxe 11 irmãos ligados ao setor de Campos Elíseos para construir uma sala. Essa sala, de 5 metros de comprimento por 4 de largura, foi levantada em um único dia. Esse local hoje é a casa de um presbítero, o irmão em Cristo, João Batista. Um pouco antes desse dia de muito trabalho, a obra já havia começado, e esse início não poderia ter sido melhor, pois já iniciou com um milagre. Antes dos irmãos chegarem, juntamente com o pastor Luiz Rufino, para a ajuda prometida, um jovem por nome Reob voltou para Jesus e na casa dele foi feito o primeiro ponto de pregação antes da construção. Esse ponto, na casa do irmão Reob, caminhou por cerca de um mês. Logo depois disso, os irmãos vieram e em um único dia levantaram o ponto de pregação prometido. Mas vale lembrar que esse local ainda não era o lugar onde hoje está situada a congregação do Nova América. Com um ano de funcionamento, a obra de Deus avançava e já não cabia mais os irmãos presentes naquele local. E o pastor Darcy já começou a visualizar um outro local para congregar os irmãos. Foi assim que ele descobriu um local onde havia funcionado como um bar e já não estava mais em funcionamento, pois o dono do terreno ao redor havia sido adquirido pela Igreja Cristã do Brasil. O pastor, então, alugou o espaço que era daquele antigo bar, derrubou as paredes e fez um outro salão. Deus já havia estabelecido que aquele chamado não pararia por ali, e a confirmação disso veio por meio de uma visão dada ao pastor Darcy. Ele estava em um único culto de terça-feira. Nesse culto, Deus mostrou ao pastor um templo construído. Ele relatou à igreja o que havia visto e com fé declarou: "Deus vai nos dar esse templo." Dessa forma, ele conversou com o pastor presidente, agora já não mais o pastor Marinésio, mas o pastor Paulo Freire, relatando a situação e deixando claro que não sabia ou não cabia mais o povo onde eles estavam congregando. O pastor Paulo Freire, por sua vez, orientou a procurar um salão maior para que a igreja pudesse alugar, mas isso não era mais possível no bairro Nova América, porque tratava-se de um bairro novo e em construção ainda. Assim que o pastor Paulo Freire liberou para que os irmãos encontrassem um terreno a fim de comprá-lo, o irmão Ercílio, um dos cooperadores da época, relatou que vira uma plaquinha na qual estava escrito "Vende-se", em frente a um terreno. Então, com a sabedoria dada por Deus e num ato de fé, o pastor Darcy disse para, quando ele passasse novamente por lá, pegasse a plaquinha e escondesse, pois o terreno já pertencia à Igreja do Senhor. Disse isso sem mesmo saber como se daria a compra. O irmão cooperador escondeu a plaquinha, pegou o número. Foi assim que este terreno, onde hoje se encontra esta linda congregação, foi encontrado. A igreja sede quem adquiriu o terreno. Na época, custou R$8.000 e a aquisição também foi outro milagre,
pois o dono do terreno só venderia se fosse com dinheiro à vista. Mas, quando o pastor Isaac conversou com ele, relatando que seria para a fundação de uma igreja, das dificuldades pelas quais toda a obra passava, ele aceitou tirar da corretora, negociar direto e parcelar em 4 vezes de 2.000. Quando o pastor Joel entrou nessa igreja em março de 1998, ficando até 2002, ele fez um grande trabalho à frente nesse ministério. A gestão dele foi marcada pelos cultos ao ar livre, que aconteciam com frequência e aos domingos à tarde. Um fato marcante nessa época foi a cura do irmão Inácio, que na ocasião estava muito mal. Deus visitou esse irmão por meio do pastor Joel, e assim ele foi curado da osteomielite. Ao chegarem ao local onde o irmão doente estava, o clima já era de funeral. A família triste, os amigos sem esperança. Deus fez a obra por meio da oração do pastor. E quase toda a família, cerca de 20 pessoas, vieram para Jesus. Em outra ocasião, em um culto comum de domingo, Deus batizou mais de 25 pessoas com o Espírito Santo na igreja. O trabalho com o círculo de oração também foi marcante, a ponto de sair no Jornal do Ministério. Hoje, quem está dando continuidade ao lindo trabalho iniciado no passado é o pastor Glauco Carvalho, que vem, sob a direção do Espírito Santo, trazendo um grande avivamento para este lugar.